Atenção para essa notícia que chega nesta manhã de quinta-feira. Israel confirmou, agora há pouco, que assinou o rascunho final da primeira fase do acordo proposto por Donald Trump para um cessar-fogo em Gaza e também para a libertação de reféns do Hamas. Mesmo assim, ainda vai ocorrer uma reunião do gabinete de Netanyahu para discutir esse assunto. Já temos aqui o Américo com a gente? Para a gente poder conversar. Opa, ótimo! Américo Martins. Ainda permaneço com essa sensação de... Deixa eu ficar com o pé atrás para a gente não se iludir. Mas temos um avanço, porque Israel diz que agora, de fato, assinou esse rascunho final do acordo, mas é preciso que o Hamas concorde também. É um avanço bastante significativo. Essa informação acabou de chegar. Uma porta-voz do governo israelense confirmou que Israel assinou esse acordo com o Hamas, que é a primeira fase de um cessar-fogo entre o Hamas e Israel. Ainda não temos a confirmação do lado do Hamas, mas as próprias autoridades do Hamas haviam dito que tinham concordado com um acordo. Apesar do lado israelense ter assinado, os negociadores que estão lá em Sharm el-Sheikh, no Egito, que fazem esse processo. Eles negociam, passaram os últimos 3 dias negociando, assinaram o documento hoje, conforme a confirmação dessa porta-voz do governo israelense, e agora esse documento precisa ser ratificado pelo governo israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou uma reunião para hoje à tarde, no horário de Israel, final da manhã em Brasília, para que todo o gabinete discuta essa proposta e finalmente ratifique o acordo. Se isso acontecer hoje, passa a valer nas próximas 24 horas, dentro desse período de 24 horas, um cessar-fogo. E também passaria a valer, então, um outro período de 72 horas para o Hamas libertar todos os reféns. Então, repetindo, Elisa, para ficar claro, Israel confirma que assinou um documento com um acordo dessa primeira fase do cessar-fogo. Esse acordo significa o seguinte, que o Hamas vai ter 72 horas para libertar todos os reféns vivos que continuam na faixa de Gaza nas mãos do grupo. Israel também se compromete a libertar centenas de prisioneiros palestinos que estão nas prisões israelenses, se compromete a liberar a entrada de pelo menos 400 caminhões de ajuda humanitária na faixa de Gaza por dia e também vai recuar os seus soldados e vai passar a controlar apenas metade da faixa de Gaza. A outra metade eles vão deixar sob controle dos palestinos e os ataques entre os dois lados, isso é muito importante, também vão cessar, é um cessar-fogo. Isso, se tudo isso for cumprido, tudo isso for aceito hoje pelo gabinete israelense e todo mundo cumprir o que prometeu, o Hamas libertar todos os reféns, Israel também libertar os prisioneiros, permitir a entrada da ajuda humanitária e recuar os seus soldados, aí nós vamos ter um momento histórico que vai abrir a possibilidade também das negociações continuarem, porque elas precisam continuar. Nós estamos falando de um cessar-fogo, não de um acordo de paz que termina com a guerra na faixa de Gaza. Isso ainda precisa ser discutido. E tem muitas questões que são muito delicadas, Elisa. Daí essa sua reticência aí em ficar tão otimista com relação a esse acordo. Por quê? Porque o Hamas, por exemplo, precisa concordar em depor todas as suas armas, abandonar a luta armada contra Israel. E para fazer isso, eles vão exigir também algum tipo de garantia de que Israel não vai reposicionar os seus soldados e voltar a atacar e perseguir os militantes do Hamas. Então, é uma negociação ainda muito delicada. Agora, essa primeira fase do acordo é muito importante e podemos, sim, estar otimistas com relação a isso, porque é um momento histórico, inclusive que já foi celebrado e continua sendo celebrado pelos familiares dos reféns que vão ser libertados finalmente, depois de mais de 2 anos no cativeiro, e também dos palestinos, que celebraram ontem nas ruas com as notícias, porque finalmente eles podem sonhar com a paz. Então é um dia histórico, é um momento de muito avanço nessa discussão. Não se completou o processo ainda, mas é um passo importantíssimo, Elisa.